Boa noite, irmãos, graça e paz. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, ciente de que Ele possa trazer aos nossos corações sempre esperança e disposição para servi-lo. O texto que eu gostaria que nós estivéssemos lendo neste momento inicial da nossa parte devocional encontra-se no texto de Isaías capítulo 43, apenas o versículo 10 e a parte final do versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, eu que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Versículo 13, parte final: agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele fale ao nosso coração, em todas as partes deste culto, do louvor, da mensagem desta noite. Oremos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és um Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ó Deus, nós queremos te exaltar, te bendizer, te louvar e ouvir a Tua voz nesta noite. E lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, edificar o Teu povo, a Tua igreja, aqueles que nos ouvem nesta oportunidade. Tudo isto oramos, e também, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. Aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos neste momento cantar um cântico de louvor ao nosso Deus, e eu gostaria que você também cantasse conosco. Louvemos ao Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti se ao Teu lado estou, Senhor, em Tuas mãos meu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Digno de louvor, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei.
estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Meus irmãos, não existe nada melhor do que sabermos que a presença de Deus está aqui neste lugar. Como nós lemos há pouco no texto da passagem bíblica de Isaías capítulo 43, versículo 13. Agindo Deus, quem o impedirá? O texto que eu escolhi para nós meditarmos nesta noite encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10. É um texto de ações de graça, um texto de adoração, é um texto de gratidão. Diz o texto, a partir do versículo 2 ao versículo 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé,
para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Por eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, para guardardes dos céus o seu Filho. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, nós lemos a Tua Palavra e neste momento nós pedimos a Tua orientação, a Tua bênção, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós lemos há pouco Isaías capítulo 43, versículo 13, parte final. Agindo Deus, quem o impedirá? O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre ações de graças. É um texto que fala sobre uma igreja que se tornou o exemplo no contexto em que ela viveu. Então, olhando para o texto que nós acabamos de ler, eu gostaria então de fazer uma pergunta. Se Deus fosse escrever uma carta para todas as igrejas existentes na terra, o que ele escreveria? Qual carta ele escreveria à nossa igreja? À sua igreja, a você que nos ouve, em todas as partes do nosso país? Qual é a carta que Deus escreveria à sua igreja, à nossa igreja? A passagem bíblica que nós acabamos de ler, ela descreve exatamente a conclusão que o apóstolo Paulo teve a respeito da igreja de 1 Tessalonicenses. E através desta observação, ele descreve uma carta. E nesta carta ele faz mais elogios do que repreensões. Então a pergunta é: se Deus fosse escrever uma carta para mim, a sua igreja, ele faria mais elogios ou ele faria mais repreensões? Qual a carta? Qual é o teor desta carta? O que ele escreveria? Ele estaria exortando a igreja? Ele estaria elogiando as atitudes da igreja? E o texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isto. O capítulo 1, versículo 1, nós encontramos o apóstolo Paulo aqui alto se apresentando como autor desta carta de 1 Tessalonicenses. E os seus cooperadores, Silas e Timóteo. E o interessante é que esta carta, ela foi exatamente escrita numa época em que Tessalônica era a capital da província macedônia do Império Romano. Mas qual é o conteúdo desta carta? Muitos escritores, muitos comentaristas bíblicos, muitos dicionários têm dividido esta carta, 1 Tessalonicenses, em 3 partes. Na primeira parte nós podemos encontrar a alegria e gratidão do apóstolo Paulo pela firmeza e atividade dos convertidos de Tessalônica. Alegria e gratidão pela firmeza dos novos convertidos. Na segunda parte, o apóstolo Paulo encoraja os crentes de Tessalônica a enfrentar as perseguições de cabeça erguida,
com firmeza e fé. Na terceira parte, os estudiosos têm dito que Paulo ensina e prepara os crentes de Tessalônica para aguardar a segunda volta de Cristo Jesus com segurança. Uma carta que nós podemos dizer que é completamente escatológica, porque ela fala sobre os acontecimentos finais dos tempos. Ela fala da segunda vinda do Senhor Jesus, baseado então, meus irmãos, nestas e outras informações. O tema que eu gostaria de abordar, trazer, focar nesta noite, é falar sobre uma igreja modelo. Uma igreja modelo, ela possui as seguintes características. Primeiro, a característica da operosidade da vossa fé. E olhando dentro destes aspectos, quais são as características, as evidências que a igreja de Tessalônica, ela demonstra ser uma igreja modelo? De que forma esta igreja veio a existir? De que forma ela surgiu? De que forma ela nasceu? Segundo os relatos bíblicos, tudo começou a partir da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Silas, de Timóteo. Isto pode ser visto em Atos capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17, mostrando que após a conversão do carcereiro, Paulo e Silas são libertados da prisão, e a partir daí seguiram então para Tessalônica, para então ali fazer a sua missão, pregar o evangelho àqueles povos. O que pode ser visto em Atos capítulo 17, versículo 1. Em Tessalônica, diz a história bíblica, a partir de Atos capítulo 17, que o apóstolo Paulo então descobriu que naquela cidade havia uma sinagoga de judeus, e como de costume o apóstolo Paulo então resolveu procurá-los, e a história diz que o apóstolo Paulo arrazoou com eles durante 3 sábados acerca das Escrituras. A palavra arrazoou significa, meus irmãos, que Paulo pregou, que Paulo ensinou, discipulou, discutiu, que Paulo tirou dúvidas daqueles irmãos, mas tendo como a palavra central ali da sua exposição bíblica, mostrar a necessidade de Cristo Jesus ter padecido e ressurgido dentre os mortos para salvar os seus eleitos, os seus escolhidos. Em Atos 17, versículo 4, nós vamos observar o resultado que se deu esta exposição, esta pregação do apóstolo Paulo. Pois o texto diz assim no versículo 4, Atos 17, versículo 4: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Meus amados irmãos, mostrando que quando o evangelho é pregado, vidas são transformadas, porque o evangelho é o poder de Deus para libertar, transformar a vida de todo aquele que nele, no evangelho, crê. O apóstolo Paulo pregou durante 3 sábados, 3 semanas, naquela sinagoga, vamos dizer, aquela igreja. E a partir desta pregação, desse discipulado, nós vamos perceber que ele plantou uma igreja ali, que floresceu, espalhou sua influência
para todas as províncias da Ásia Menor, apesar da amarga e dura perseguição que enfrentou. Atos 17, versículo 6, parte B, vai dizer que esses homens transtornaram o mundo. A expressão que me chama a atenção aqui, neste versículo, é que eles transtornaram o mundo. É por isso que em Atos 17, 6 vai dizer: esses que têm transtornado o mundo, chegou também aqui. A pergunta é: será que nós temos transtornado o mundo? A cidade de Araxá, o bairro que você mora, no trabalho onde você convive, será que as pessoas têm visto de fato o Evangelho em nós, transformação de vida, a luz, o sal da terra? Os magistrados daquela cidade de Tessalônica descreveram estes homens, Paulo e Silas, e os cristãos convertidos, mas especialmente a Paulo e Silas, como agitadores messiânicos. Outros diziam, estes missionários produziram uma desordem pública entre nós, mostrando que a pregação do Evangelho de fato mobilizou toda a cidade de Tessalônica e aquelas regiões. Esta palavra repercutiu, é o que aparece no versículo 8 do texto que lemos há pouco, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, que vai dizer que o Evangelho repercutiu. Diz o versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. É importante saber o que significa esta palavra repercutir. Esta palavra tem o significado de ser um som estridente como um trovão, trazendo a ideia de que eles causaram um impacto de grandes proporções. Você já ouviu um trovão? Você já observou como é assustador? Como é perceptível o trovão? A Bíblia está dizendo que esses homens pregaram o Evangelho de tal forma que soou como um som de um trovão. Isto é, todos, sem exceção, perceberam quem de fato eles eram e em quem eles criam, que era em Deus. Que tipo de impacto nós temos causado com aqueles que convivem conosco? Esta é a pergunta. Os crentes da igreja de Tessalônica impactaram a sua geração. São por estas e outras razões, nesta noite, é que eu quero então fortalecer essa ideia deste tema, uma igreja modelo. E volto a dizer, uma igreja modelo é marcado pela seguinte característica. Primeiro, diz o versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, parte B, pela operosidade da fé em Cristo Jesus. A palavra grega traduzida por operosidade da fé significa ergon, que significa, irmãos, trabalho ativo, governado e energizado, motivado pela fé. Outra interpretação que é dado para esta palavra operosidade significa ter em mente a firmeza, a diligência e propósito e entusiasmo da relevância, da importância da pregação do Evangelho. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão em quem nada ouviram? Pesa sobre nós a responsabilidade de pregar o Evangelho a todos os povos.
E neste contexto, neste aspecto, a igreja de Tessalônica fazia muito bem, porque ela nos ensina que a fé em Cristo Jesus deve ser operosa, de forma prática, acompanhada pelo bom testemunho. Segundo o teólogo Matthew Henry, comentando esse texto e analisando esse texto, ele vai dizer que a fé verdadeira produz obras, e a salvação conduz em serviço. Pois uma pessoa que crê verdadeiramente em Cristo Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus, meus irmãos. E isto tudo feito dentro de uma convicção, o que não é apenas de palavra, mas é de fato e de verdade. O apóstolo Paulo vai escrever isto no versículo 5, dizendo: porque o Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Quando o crente é de fato alcançado pela graça de Deus, sua vida é transformada, sua fé é fortalecida, e o Evangelho de Deus, ele é pregado, conforme está escrito no versículo 6, com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação. Talvez nós não tenhamos vivenciado esta realidade. Você foi alcançado pela graça de Deus, talvez não num momento de grande tribulação, de perseguições. Mas a pergunta que não pode se calar é esta: será que nós temos sido de fato imitadores, servos, comprometidos com a palavra do Senhor? Quando o crente é alcançado pela graça de Deus, sua vida é transformada. E como diz o teólogo Matthew Henry, a fé produz obras e a salvação conduz ao serviço. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica era modelo, porque ela era reconhecida pela operosidade da vossa fé. E em segundo lugar, ela era reconhecida pela sua abnegação do vosso amor. E o amor aqui ele tem o sentido de motivar os crentes de Tessalônica a serem operosos na conduta e fé. A palavra abnegação aqui nesse texto traduz a ideia de renunciar, abrir mão de si mesma, deixando tudo, absolutamente tudo, para servir e obedecer a ordem da grande comissão, que é pregar o Evangelho do Senhor a todos os povos. A igreja de Tessalônica é reconhecida pela sociedade como a igreja que abnegava o amor, abria mão de si mesmo em prol do seu próximo. Como diz o versículo 6, parte B: tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. O versículo 7 diz: tornando-os modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia e para todas as demais regiões. Versículo 8, parte final, diz o apóstolo Paulo: a tal ponto de nós não termos necessidade alguma de acrescentar alguma coisa. O apóstolo Paulo está aqui elogiando aquela igreja, enaltecendo pela fé, pela comunhão e pela disposição de servir ao Senhor, e por compreender a necessidade de alcançar urgentemente os perdidos. O teólogo William Hendricks vai comentar esta primeira carta de Tessalonicenses, dizendo que o amor produz serviço intenso. E o apóstolo Paulo utiliza esta carta dizendo
especialmente dando significado à palavra abnegação. O apóstolo Paulo diz: abnegação significa trabalho exaustivo, labor, suor, fadiga, porque esta era a ideia de que aqueles irmãos faziam, gastando toda a sua energia servindo ao Senhor. Será que nós temos gastado todas as nossas energias servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, pregando o Evangelho, até que cumpra-se aqui na terra a vontade de Deus? O que nós temos feito nesse tempo de pandemia? O Senhor Jesus vai nos ensinar, dizendo no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35: erguei os olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa, isto é, para a colheita. Nós estudamos no domingo passado, Mateus capítulo 9, versículo 36, que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Jesus tinha uma profunda compaixão pelos perdidos. Como nós temos agido, irmãos? Mas para finalizar a minha palavra, a igreja de Tessalônica era marcada pela sua operosidade da fé, pela abnegação do amor e, finalmente, pela firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, parte final. Mas o versículo 10 vai dizer: para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta expressão é importante no versículo 10: para guardardes dos céus o seu Filho. Uma igreja que tinha os olhos na terra, os pés na terra, mas os olhos no céu. Uma igreja que sabia qual era a sua responsabilidade aqui na terra, mas também sabia da sua responsabilidade e da importância de ter a firmeza, de continuar perseverante, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Os crentes da igreja de Tessalônica, eles compreendem que a fé, o amor e a esperança era o ponto central, o tripé, o ponto central do Evangelho e do crescimento da igreja: fé, amor e esperança. E como nós sabemos, o amor é o dom supremo. Hernandes Dias Lopes, comentando esta passagem bíblica, vai dizer que a esperança em Cristo Jesus deve produzir em nós paciência triunfadora. Deve produzir em nós paciência, esperança triunfadora. O apóstolo Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. O teólogo William Hendricks, comentando esta passagem, mais uma vez, ele faz aqui então uma exortação dura, mas uma grande verdade, da qual nós precisamos refletir. E ele diz assim: nenhum crente deveria ter a garantia da sua eleição sem evidenciar uma nova vida em Cristo. Nenhum crente deveria ter a certeza da sua eleição, da sua salvação, sem anunciar, sem evidenciar, sem mostrar uma nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Tiago vai dizer isto também no capítulo 1, versículo 22, quando ele diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Quando o crente é de fato convertido, o seu testemunho é notório, é visível. Foi o que aconteceu
na história da igreja de Tessalônica. O testemunho daqueles irmãos, a pregação do Evangelho, trouxe uma explosão de crescimento local e regional, como pode ser visto no versículo 8 do texto que lemos, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. E para concluir a minha palavra nesta noite, eu gostaria de fazer duas perguntas aos irmãos. A primeira está relacionada ao tema e também à introdução do começo da nossa mensagem. O tema é sobre uma igreja modelo. E qual foi a nossa introdução? Na introdução eu fiz uma pergunta. Se Deus fosse escrever uma carta a todas as igrejas existentes na terra, qual a carta ele escreveria? A nossa igreja, a sua igreja. Nesta carta ele faria elogios ou ele faria exortações? É importante pensar nisso. E lembre-se que eu e você, nós somos a igreja, nós fazemos parte desta igreja. E como eu disse, concluindo então a minha palavra, a segunda pergunta é: e nós, membros da igreja, nós temos aguardado com firmeza a volta de Cristo Jesus? Tiago capítulo 1, versículo 12, vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá de Deus a coroa da vida, o qual ele prometeu a todos aqueles que ele ama. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a nossa vida, possa fortalecer a nossa fé e possa nos nutrir de toda a coragem, para que assim nós possamos pregar o Evangelho, a fim de que outros também possam ser alcançados por esta maravilhosa graça. Que assim Deus nos abençoe. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos porque a tua palavra é viva e eficaz, falou ao nosso coração. Permita-nos, ó Deus, que nós possamos viver a tua palavra segundo a tua vontade. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos de fato destemidos, corajosos, como o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, como na história de Atos dos Apóstolos, de Pedro e João, onde, ó Pai, com toda a autoridade podemos dizer que nós não envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar o pecador. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Sabemos, ó Deus, que estamos vivendo dias difíceis, mas sabemos que o Senhor está constantemente, permanentemente ao nosso lado, controlando de forma plena, segura, todas as coisas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso bondoso e maravilhoso Deus, que o Espírito Santo, que nos cela com a promessa, possa abençoar e edificar o teu povo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e que todos tenham uma boa semana guardadas pelo Senhor. Amém. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno.